Olá amigos, 3 de novembro de 2020, legítima defesa em foco. Senhoras e senhores, em recente matéria de 1º de novembro, a revista Veja, hoje um templo da esquerda, não é? Produz uma matéria absolutamente ridícula, pretendendo dar-lhe foros de uma grande reportagem investigativa, a dizer ao país, ao mundo, que o vereador Carlos Bolsonaro, do Rio de Janeiro, filho do presidente da República, está a ter espaço e a interferir no coração do governo do presidente Bolsonaro, seu pai, para impedir, na ótica deles, o avanço, a melhoria, a modernização da legislação sobre controle de armas no país, referindo-se à reportagem especificamente ao fato de que ele teria influído sobre o pai para a derrubada daquelas 3 portarias que tantas vezes comentamos aqui, que o Exército editou e de fato depois foram revogadas por ordem do próprio presidente da República, a respeito essencialmente de marcação e rastreamento de armas de fogo e de munição. Ora, essa reportagem é apenas um factoide, a exploração de um factoide. Porque em qualquer governo democrático republicano, o presidente da República tem o direito de se cercar de assessores e conselheiros por ele livremente escolhidos ou nomeados, e tem também o direito de ouvir conselheiros que não necessariamente façam parte dos quadros do governo. É o caso do vereador Carlos Bolsonaro, é filho do presidente da República, ele ouve também os outros filhos, sim, e nós temos sido até bastante críticos a esse respeito aqui. Não temos procuração para defender Carlos Bolsonaro, nem qualquer dos Bolsonaros, e também temos mantido uma posição salutarmente crítica a respeito da própria atuação do presidente da República nessa matéria, que a nosso ver em 2 anos já poderia, no seu governo, ter promovido, dentro dos limites daquilo que ele pode fazer, muito mais em prol da situação das pessoas de bem, que atendam aos requisitos da lei e que anseiam pelo direito de ter acesso a armas de fogo de defesa em nosso país. Então, estamos numa posição perfeitamente tranquila para comentar. É um factoide, é uma pseudo-reportagem investigativa, isso é pseudo-jornalismo. E nos dói lembrar que a Veja, em 2005, foi o único órgão da grande mídia que esteve a nosso lado no combate pelo direito. O direito que levou à vitória, a nossa vitória, infelizmente, que não produziu os frutos que desejaríamos até agora, no referendo de 2005, que pretendia, para decidir sobre o artigo 35 do famigerado Estatuto do Desarmamento, que pretendia proibir o comércio de armas de fogo e de munição no nosso país, ou seja, proibia da noite para o dia, pretendia proibir da noite para o dia o acesso a armas de fogo de defesa pelas pessoas comuns e até pelos policiais e militares. Isso é outra história que nós tantas vezes já dissemos aqui. O que é que essa gente da Veja e toda essa parafernália esquerdista que domina a imprensa brasileira domina a grande mídia ainda bem que temos aí as redes sociais e a internet ela quer emascular o país, e tantas vezes nós já dissemos isso, provamos, demonstramos. Da mesma forma como em outras partes do mundo, outros governos, outros poderes similares, emasculam os seus países também. E aí passamos a ver o que acontece na Europa agora. Recentemente apenas, um professor decapitado por ter se envolvido em uma controvérsia religiosa durante uma aula sobre liberdade de expressão. Um massacre na Catedral de Nice, Catedral de Nossa Senhora de Nice, que aliás vitimou uma brasileira. Desse aí os terroristas não precisaram nem de arma de fogo, utilizaram armas brancas. E logo depois, em sequência, o massacre de Viena, que já tem 2 vítimas fatais configuradas,
15 pessoas hospitalizadas, muitas delas em estado grave. Por quê? Porque os governos do mundo tratam de negar aos seus cidadãos o direito de legítima defesa, o direito à posse mansa e pacífica de armas de fogo que possam ser empregadas oportunamente para a defesa do próprio indivíduo, da família ou até da vizinhança, conforme o caso. De modo geral, os governos esquerdistas atuam nesse sentido na Europa, na América e em qualquer parte do mundo. Então é muito fácil a esses lobos carniceiros chacinar os carneiros, chacinar os cordeiros. Eles sabem que não sofrerão oposição. Se tiverem o azar de trombar com equipes policiais, podem se dar mal. Mas do modo como eles têm tempo para planejar as coisas, isso dificilmente acontece. E Viena, mais uma vez, foi a prova disso. Quando a polícia interveio, já havia as vítimas. E mais. No caso de Viena, só não houve uma chacina com centenas de mortes, porque os matadores se mostraram estranhamente incapazes de executar o massacre, muito provavelmente pela covardia inerente ao matador em qualquer circunstância. Eles atacaram em 6 pontos diferentes da cidade utilizando armas automáticas de alto poder de fogo e não conseguiram produzir o número de vítimas que pretendiam. Pretendiam centenas de vítimas. Voltando a Nice, lembram-se do massacre de coisa de 1 ano e meio atrás, mais ou menos, em que o terrorista utilizou-se nem de arma de fogo, utilizou-se de um veículo automotor, um caminhão, e foi atropelando o povo pela rua fora. Lembram-se? A verdade é que os matadores sabem que não vão sofrer oposição. As pessoas estão acovardadas por uma política deliberada de seus próprios mandatários. Mandatários que, por outro lado, em relação à população ordeira, tranquila, pacífica, respeitadora da lei, tem todo um tutano para impor medidas restritivas, para impor medidas violadoras de direitos e garantias individuais, como está a acontecer no mundo inteiro e no nosso país inclusive, com as medidas do chamado isolamento social, supostamente adotadas para combater eficazmente a tal pandemia, e não funcionam, como já ficou muito claramente demonstrado. Aqui em São Paulo, por exemplo, nós temos um façanhudo governador, atrevido governador, que se atreve a dizer à população que vai impor de qualquer maneira a ferro e fogo a vacinação obrigatória com a vacina chinesa, que é a menina dos olhos dele. E pouco se importa com o que diz a Constituição da República, pouco se importa com o que diz o direito natural, pouco se importa com o direito de escolha das pessoas. Age ditatorialmente, porque nesse experimento de controle social que foi favorecido pela epidemia da Covid-19, essas figuras aprenderam, perceberam que tinham muito mais poder do que jamais imaginaram. Essa gente atua para emascular o país e ao mesmo tempo exercer o poder de modo arrogante, de modo absoluto. Eles são aliados dos lobos e nós continuamos a ser os cordeiros. Muito obrigado por sua atenção e até o nosso próximo programa, se não me prenderem.